Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui para mais algum formato novo para vocês passarem, terem êxito nessa prova da OAB. É o nosso Revisaço OAB. E aqui a intenção é resolver questões, resolver as últimas questões da prova da OAB, na verdade em direitos humanos. A gente vai resolver todas porque faz pouco tempo que a prova da FGV vem cobrando a disciplina de Direitos Humanos, então é totalmente tranquilo para a gente resolver todas as questões. A gente trouxe uma metodologia diferente, porque como só são 2 horas no Revisação Online e 2 horas presencial, então a gente trouxe algum bloco de questões para aqui para o online e outro bloco de questões para a gente resolver presencialmente, ok? Então é super importante você também estar participando do nosso Revisaço presencial. Beleza? Então, eu também me furtei a trazer algumas questões que não são da OAB, que não caiu na prova da OAB, porque são temas que não foram cobrados ainda na prova da OAB e que eu aposto que caia nessa prova sua, certo? Então, você vai ver nessa aula de hoje que a última questão ela não caiu na OAB e na presencial você vai ver também algumas questões que não caiu na prova da FGV, mas que eu tenho certeza que o conteúdo vai ser importante para você obter, a ter acesso à sua carteirinha da OAB. Beleza? Tranquilo? Só deixar aí também meu e-mail, né? alexandre_napoles@hotmail.com e o Facebook também, Alexandre Napoles Filho. Quem quiser adicionar, botar comentário, fazer crítica, pergunta, enfim, só não vale cutucar, porque aquele diabo daquela cutucada ninguém sabe para quem é, ou negócio chato, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. Essa questão aí, a 10ª questão, perdão, do nosso 10º exame, né, da nossa última prova da OAB. Essa questão, volta aqui para mim, gente. Essa questão, eu falei o conteúdo dela no nosso aulão da OAB. Então, da mesma forma como eu fui iluminado naquele dia, eu também estou sentindo boas vibrações para a gente acertar nessa prova da OAB. Então, a gente falou lá no nosso aulão da OAB a importância de estudar sobre o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, e a gente falou exatamente o que caiu nessa questão que a gente vai jogar aí no quadro. Vamos lá. Ele diz aí, ó, sobre as denúncias e o sistema de responsabilização por violação de direitos humanos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta. Ele vem. Letra A. A comissão poderá responsabilizar tanto o Estado como as pessoas naturais e jurídicas de direito público ou privado que cometeram a violação solidariamente. Pessoal, volta aqui para mim. Essa questão ela está errada. Por que ela está errada? A gente sempre aborda isso, sempre fala, e a gente já falou inclusive na nossa aula de teoria. Toma cuidado com isso, a prova da OAB sempre vem cobrando, não a prova da OAB, mas todas as provas que caem direitos humanos vem cobrando esse conteúdo. Se liga, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela julga estados, somente estados. Ela não julga pessoa jurídica, não julga pessoa física, ela só julga estados, ok? Então, se uma empresa cometer uma violação aos direitos humanos, se uma pessoa física cometer uma violação aos direitos humanos, ela não vai estar no banco dos réus da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, beleza? A gente sempre faz a distinção da Comissão Interamericana, do Sistema Interamericano, na verdade, com o TPI, o Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional, se liga nisso, não caiu ainda nas provas da FGV. Então, se tem um assunto que eu aposto, a gente vai fazer questões no nosso revisaço presencial. Tem uma questão que eu aposto que caia, é a questão sobre o TPI.
porque ainda não caiu na prova da OAB. Então, qual a grande distinção que a gente faz? Se liga, o TPI, ele julga indivíduos, ok? Quando o indivíduo ele comete os crimes previstos no Estatuto de Roma, esse indivíduo ele vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Isso não acontece nos organismos do sistema interamericano, ou seja, a Comissão e a Corte Interamericana, ela vai julgar estados. Pronto, você só precisava saber disso para acertar essa questão. E aí, você vai procurar entre os itens onde está a resposta correta. Aí você está perguntando para mim, Alexandre, isso está positivado onde? Isso está positivado no artigo 44, anota aí, artigo 44 do Pacto de São José da Costa Rica, ou a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Beleza? Então, o artigo 44 está lá previsto isso. Ele vai julgar os estados que estão submetidos a essa jurisdição da Corte e essa análise da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Beleza? Então, a letra A está errada. Beleza? Somente o Estado poderá ser responsabilizado perante a CIDH. A letra B. A comissão não possui competência para responsabilizar a pessoas naturais, podendo apenas determinar a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público ou privado que cometeram violação. Falso mais uma vez, ok? Então, a competência é somente para responsabilizar os estados, não pessoas jurídicas, ok? Vamos lá, letra C. A comissão poderá responsabilizar tanto o Estado como as pessoas naturais e jurídicas. E aí, pessoas naturais e jurídicas podem? Não, falso. De direito público ou privado que cometeram violação. Neste caso, a responsabilidade do Estado será subsidiária. Falso, falso, falso. Só julga Estado, ok? Letra D. A comissão não possui competência para atribuir responsabilidades individuais, podendo apenas determinar a responsabilidade internacional de um Estado membro da OEA. Perfeito. Volta aqui para mim. Então, a letra D é a resposta, mas isso faz a gente trazer à nossa mente uma distinção importante que também não foi objeto das provas da FGV. Que muitas e muitas provas que caem o conteúdo de direitos humanos vem fazendo essa distinção. Qual é? É a diferença entre a Corte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a gente vai aproveitar essa questão para lembrar isso que a gente já falou no nosso curso de teoria. Então, ó, preste atenção. Primeira diferença é com relação ao território. Enquanto que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está sediada em Washington, a Corte Interamericana de Direitos Humanos está sediada lá na Costa Rica, em São José. Então, a primeira diferença é uma questão territorial. Então, cada um está sediado num país diferente, ok? Outra diferença, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando ela termina a sua análise, ela tem como conclusão uma recomendação. O seu produto final é uma recomendação ao Estado. Então, recomendação de diversos tipos. Recomendação para mudar a legislação, recomendação para mudar o padrão de violação, recomendação para punir os perpetradores que cometeram a violação aos direitos humanos. Enfim, pode fazer diversas recomendações de diversas ordens, ok? Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela prolata sentença, ok? E daí você já tem uma diferença substancial, porque a recomendação, o nome já diz, ela não vincula, ela não obriga com que o Estado parte, ele cumpra aquele seu emanado. Já a sentença, ela tem um caráter jurisdicional. Ou seja, ela obriga
pelo princípio do pacta sunt servanda, ela obriga com que o Estado cumpra aquela decisão. Beleza? Então, nesse sentido, temos uma diferença significativa. Isso traz também a ideia de quem são as pessoas que estão em cada órgão. Enquanto que na Comissão Interamericana temos os comissionados, que são 7. Na Corte Interamericana também são 7, mas são juízes, ok? São juízes. Outro ponto importante sobre a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos é que essa sentença ela é inapelável. Então eu já vi questões dizendo que você pode recorrer à Assembleia da OEA. Errado. Não pode recorrer a nenhum canto. É inapelável, ok? Beleza? Outro ponto que é importante destacar são as funções. Enquanto que a Comissão Interamericana ela tem uma função política, a Corte Interamericana ela tem essa função jurisdicional, contenciosa. Na Corte você também pode fazer, a Corte também tem uma atribuição consultiva, ou seja, os estados podem demandar à Corte uma interpretação sobre a aplicação e a extensão de um tratado internacional da OEA, ok? Então, aquele tratado, aquele pacto do âmbito da OEA, ok? Só do âmbito da OEA, a Corte Interamericana pode interpretar qual é a extensão daquele dispositivo ou se aquele Estado está se adequando àquele tratado internacional. Beleza? Então, são essas algumas breves explicações sobre a diferença desses dois órgãos, que, repito, já foi objeto de provas, mas não foi objeto da sua prova da OAB. E a gente tem visto dessas últimas 5 provas que a banca da FGV vem cobrando muito um conteúdo do sistema interamericano, ok? Então é importante vocês terem em mente isso. E por fim, para finalizar essa questão, eu conclamo vocês a ler o Pacto de São José da Costa Rica. Pessoal, não é brincadeira. Quase todas as provas vêm cair no Pacto de São José da Costa Rica e algumas delas vêm cobrando o conteúdo do pacto. Ou seja, você precisa saber o que alguns dispositivos vêm trazendo de entendimento normativo. Beleza? Então, deem uma lidinha vocês aí em casa, vai lá no site de busca, baixa lá a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que é super importante para a sua prova da OAB, beleza? Então, a letra correta dessa primeira questão é a letra D.